Olá pessoal, esse aqui é o vídeo do trabalho de Introdução à Ciência da Computação do Pedro Guimarães e Guilherme José. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre inteligência artificial. E bom, o que a gente tem para falar sobre inteligência artificial, né? A primeira coisa que vem na cabeça é os filmes, né? O que não falta hoje em dia é filme querendo retratar uma tal suposta inteligência artificial. Mas bom, vamos falar um conceitinho básico aqui da inteligência artificial. A inteligência artificial, AI, do português IA, consiste basicamente em buscar métodos ou dispositivos computacionais que possuam ou multipliquem a capacidade racional do ser humano de resolver problemas, pensar ou, de forma ampla, ser inteligente. E afinal, o que é então essa inteligência artificial? Nós vamos até o departamento de informática para conversar com o professor Marcos Castilho, que vai falar um pouquinho mais sobre isso para a gente. Professor, o que é então inteligência artificial? Inteligência artificial é o estudo de como você faz os sistemas computacionais apresentarem um comportamento inteligente, por um lado, e por outro lado também dos sistemas computacionais possuírem inteligência própria, que é o maior desafio. É um conjunto de técnicas computacionais que são aplicadas para resolver problemas complexos do mundo real, né? Então, são técnicas avançadas que buscam resolver problemas que hoje em dia ainda não estão completamente resolvidos, como problemas de visão computacional, reconhecimento de fala, geração de fala, planejamento, interação com o mundo real. E são um conjunto de técnicas bem amplo que pode ser aplicado para resolver esses problemas complexos. É uma área multidisciplinar. Ela envolve computação, engenharia eletrônica, mecânica, medicina, filosofia, sociologia, história, um conjunto de áreas que todas elas contribuem. A computação contribui na hora de fazer os cálculos e tentar elaborar sistemas que respondem de maneira automática para conjuntos de tarefas ou auxiliam o ser humano no seu dia a dia. A gente organiza como inteligência artificial o estudo dos elementos fundamentalmente lógicos e também emocionais que fazem da inteligência humana o centro principal de atenção. Tem um misticismo com IA, às vezes o pessoal confunde IA com achar que estamos criando cérebros automáticos. Não é isso. A inteligência artificial, para nós de robótica, é uma ferramenta que lida com modelos estatísticos e capaz de evoluir os parâmetros e configurações desse modelo. Bom, vou falar um pouquinho sobre a história da IA. Os primeiros anos da IA foram repletos de sucesso, mas de uma forma um pouco limitada. Considerando que os primeiros computadores tinham as ferramentas, apenas alguns anos antes dos computadores eram vistos como objetos capazes de efetuar apenas operações aritméticas e nada mais. Causava surpresa para alguns o fato de um computador realizar qualquer atividade remotamente inteligente. O sucesso inicial prosseguiu com o General Problem Solver, Solucionador de Problemas Gerais, ou GPS, desenvolvido por Niels e Simon. Esse programa foi um projeto para imitar protocolos humanos de resolução de problemas. Dentro da classe limitada de quebra-cabeças com a qual eles podiam lidar, verificou-se que a ordem em que os seres humanos abordavam os mesmos problemas. Desse modo, o GPS talvez tenha sido o primeiro programa a incorporar a abordagem de pensar de forma humana. Desde os princípios, os fundamentos da inteligência artificial tiveram suporte de várias disciplinas que contribuíram com ideias e pontos de vista e técnicas para a IA. Os filósofos, desde 400 anos antes de Cristo, tornaram a IA concebível, considerando as ideias de que a mente é alguns aspectos semelhantes a uma máquina, de que ela opera sobre o conhecimento codificado em alguma linguagem interna e que o pensamento pode ser usado para escolher as ações que deverão ser executadas. Por sua vez, os matemáticos forneceram as ferramentas para manipular declarações de certeza lógica, bem como declarações incertas e probabilísticas. Eles também definiram a base para a compreensão da computação e do raciocínio sobre algoritmos. Do ponto de vista histórico, a inteligência artificial remonta a tempos de 2.300 anos atrás, quando, na sequência,
Sócrates, Platão e Aristóteles, né, desde a da época da filosofia, nascimento da filosofia pelos gregos, já estudavam a lógica e a maneira com que o raciocínio humano poderia ser, em parte, representado. Então, a inteligência artificial hoje é aceita, né, do ponto de vista histórico, como tendo iniciado nessa época, né? E, bom, por muitas transformações ela passou, né, até que ganhou, nos anos 50, o nome oficial de inteligência artificial. Aí a IA pode ser vista, entre outras coisas, como uma área onde temos uma divisão entre IA forte, onde se pensa em construir sistemas autônomos realmente inteligentes, baseados naquilo que nós sabemos do ser humano hoje, por exemplo. E existe a chamada IA fraca, onde a ideia é construir artefatos que possam melhorar a nossa vida sem necessariamente ter autonomia para tomar conta de si próprios, né? No dia a dia nós temos muitos lugares onde a IA já se tornou familiar. Em aeroportos o controle é totalmente controlado por sistemas inteligentes, embora o ser humano seja quem determina as condições finais de uso e decisão. Sistemas médicos abundam exemplos de sistemas inteligentes. Nós temos sistemas de trânsito que simulam o trânsito e tentam guiar os operadores para condições melhores. Inclusive, no dia a dia, os carros, a maioria deles tem funções mais complexas ou não, que são, graças a sistemas inteligentes. Por exemplo, a maioria dos carros agora vai vir com sistemas que vão começar a estacionar de maneira automática o seu carro. Isso é um sistema inteligente. No NIANF, Laboratório de Inteligência Artificial e Métodos Formais, são desenvolvidas pesquisas tanto na área teórica de IA quanto na prática. A ideia é tentar imitar um pouco o comportamento humano no processo de planejar sequência de atividades, ações. A gente assume inicialmente um estado inicial bem definido do mundo, um objetivo a ser alcançado, e dada uma coleção de ações, a intenção de um planejador automático, tá, que é um programa que tenta encontrar uma sequência de ações que vai levar até aquele objetivo ser alcançado a partir de transformações no estado do mundo, ou seja, as ações vão transformar o mundo de alguma maneira. Um problema clássico dentro da robótica, por exemplo, é planejamento de trajetória de robôs. Então, tem um robô que tem que se mover e as ações são muito simples, move para frente, para o lado, vira, né? Então, conseguir definir planos de movimentação para esses robôs, né, demanda uma capacidade de processamento muito grande. Ou seja, é um problema onde o espaço de busca por soluções é gigantesco. Então, a intenção é conseguir estratégias espertas, inteligentes, para explorar esse espaço de possibilidades, tentando alcançar uma solução boa ou razoável, né, assim como o humano define rotas. Em geral, a gente usa alguma métrica para essa definição de rota, ou a mais rápida, ou a mais curta, ou uma que tenha menos custo, que gaste menos combustível. Então, trazer isso para dentro do computador e construir sistemas automáticos, né, que tomem esse tipo de decisão é a nossa principal atividade hoje. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E esse foi o trabalho aí meu e do Guilherme. Obrigadão, um abraço a todos. Valeu.